Fala Brasil, tudo bom? Gente, eu estou postando essa aula gravada para vocês essa semana, porque a gente vai ter um intervalo muito grande sem aulas. Eu não queria interromper o raciocínio, a linha de raciocínio sobre a eutrofização. Na terça-feira tem o simulado, né? Quarta também. E o nosso encontro seria na sexta-feira. Só que eu troquei com Carla, ela pediu para pegar essas aulas de sexta para terminar uma atividade com vocês. Por conta disso, hoje eu estou postando então a finalização da nossa aula sobre eutrofização para que vocês tenham aí condições de entender direitinho sem perder tanto fio da meada. Olha só, onde que a gente parou? A gente parou aqui nos estágios da eutrofização, certinho? Beleza? Maravilha. O que, que nós temos aqui então? A gente tinha um lago oligotrófico que vivia com a sua comunidade em equilíbrio. Aí eu comecei a jogar muito adubo inorgânico, isso provocou o crescimento, né, de muitas algas que tampou a luz e começou a matar os produtores mais profundos. Isso foi aumentando a quantidade de matéria orgânica que estimulou uma explosão populacional de decompositores consumidores de oxigênio. De uma hora para outra, a população de bactérias, de micro-organismos consumidores de oxigênio aumenta. Isso vai resultar no que, gente? O que isso vai resultar? O esgotamento rápido do oxigênio. E esse esgotamento rápido do oxigênio resulta em morte de organismos dependentes de oxigênio. Pessoal, olha só. O que acontece? Num ambiente como esse, né, a soma da necessidade por oxigênio de todos os seres vivos, de todos os seres vivos, né, que estão ali nessa comunidade submersa, tá? Tem um nome. Então, a soma de necessidade, ou seja, a quantidade de oxigênio que é consumida por todo mundo, pelo microorganismo, pelo peixe, pelo caramujo, pelo protozoário. Isso aqui chama demanda, ó, demanda bioquímica de oxigênio, tá? E aí o que a gente percebe é o seguinte: antes disso tudo acontecer, a DBO, né? Então a gente pode chamar isso aqui de DBO, tá? DBO era pequena. Por quê? Porque tinha os peixinhos, tinha os caramujos, tinham poucos micro-organismos assim fazendo decomposição. Agora tem muitos micro-organismos fazendo decomposição, essa população explodiu. Então essa DBO aumenta rapidamente, muito mais rápido que a capacidade de renovar esse oxigênio diluído na água. Resultado é que falta oxigênio de uma hora para outra. Os peixinhos começam a morrer, tá? É triste desse jeito. Então, vamos agora para o outro lado, né? Para entender a consequência disso aí. Beleza? Então, olha só. Já vou aqui. Bolinha. Posicioná-la aqui. Eu vou puxar essa aqui um pouquinho para o lado, para não ficar muito torto. Qual que é a consequência, então, gente, do aumento dessa DBO e a morte desses peixes, né? Então, vamos fazer aquela ilustraçãozinha rápida aqui para a gente entender o que vai acontecer daqui para frente, tá? Então, tá aqui a linha da água. Aqui vamos fazer aquela faixa, né, de algas aqui em cima, tampando o sol, dificultando o processo de fotossíntese, tá? E aqui embaixo, né, que tanto de matéria orgânica que já está se acumulando aqui, ó. Inclusive,
por conta dos peixes, né, que estão morrendo. Agora aumenta mais ainda, né, gente? Essa aqui é a ideia, né? Com a morte, olha só. A morte de peixes e outros organismos aumenta. Deixa eu aumentar um pouquinho essa letra também, né? Aqui, ó. Aumenta ainda mais a quantidade de matéria orgânica. Opa! De matéria orgânica. Brasil, vamos pensar aqui comigo numa coisa. Muita matéria orgânica. Comida e para quem? Decompositor. Certo? Ó. Vamos somar isso com o quê? Com um ambiente agora pobre em oxigênio. Qual que é o resultado dessa conta? O resultado dessa conta é uma decomposição anaeróbia. Brasil, basicamente o que acontece é o seguinte: existem bactérias que são respiradoras de oxigênio e tem aquelas bactérias que não respiram oxigênio. Elas respiram enxofre, por exemplo. E é o que vai acontecer aqui agora. As bactérias aeróbias que fizeram a decomposição e não souberam manipular muito bem esse oxigênio, esgotaram o oxigênio, vão morrer também. E aí surgem as anaeróbias. As bactérias anaeróbias, elas não vivem em ambientes muito bem oxigenados. Então elas tinham uma população muito pequenininha, muito controlada em regiões do lago onde não tinha muito oxigênio. Agora que não tem oxigênio em lugar nenhum, elas se sentem livres. E o resultado disso, Brasil, é o seguinte: qual que é a consequência disso? A gente vai ter, né, liberação de mau cheiro, tá? De mau cheiro. Começa a sair daqui gases com composição sulfurosa de enxofre, tipo H2S, por exemplo, tá? Que tem um cheiro muito ruim de ovo podre, de fezes, de pum, de flato, né? Flatulência, de manguezal. O manguezal tem esse cheiro também bem forte por causa dessa decomposição anaeróbica. E aí, Brasil, é isso, tá? A eutrofização, basicamente, ela tem esses estágios aí. E aí a gente pode pensar no seguinte, tá? Que tipo de informações que a gente pode tirar desse evento sucessivo? Então, uma coisa, no caso do esgoto, né? Então a gente tem que fazer uma relação assim, olha, a Lagoa da Pampulha, por exemplo, é um exemplo bem conhecido, célebre, né, de eutrofização. Só que na Lagoa da Pampulha não cai lavagem de solo agrícola, não está caindo ali fertilizante de. Porque não tem plantação perto da Lagoa da Pampulha. O que tem perto da Lagoa da Pampulha é casa, é esgoto, né? Então é esgoto que está caindo lá, tá? Então a gente vai entender assim: o esgoto também provoca isso? De forma indireta, porque de forma direta são os nutrientes inorgânicos, tá? E para isso a gente vai fazer aqui de novo um esqueminha só para vocês entenderem melhor. Então, vamos entender o seguinte: primeiramente, né, vamos pensar assim, no ambiente urbano, que cai inicialmente aqui, né, e vai se espalhando pela água e vai contaminando essa água, é esgoto, tá? Vou só fazer uma coloridinha aqui por cima para dar um efeito amarronzado aqui, ó. Pronto. Beleza. Então, o que está sendo lançado? Despejo, né? Às vezes, muitas vezes, desordenado e ilegal, inclusive. Ó, o que é isso aqui? É esgoto, certo? Então, vamos esquematizar aqui o raciocínio. Ó. Lançamento de esgoto
Lembra que esgoto é o quê? Matéria orgânica. Tá? O lançamento de esgoto leva, sim, a uma eutrofização também. Tanto é que a Lagoa da Pampulha também fica verde. Também fica verde e mal cheirosa. Tá? Então, isso aqui tudo acontece. Agora a gente tem que entender o que está no meio, o que é essa setinha que ela indica, o que ela representa. Ela representa um processo de quê? De disponibilização de nutrientes inorgânicos. Então, olha só, o lançamento de esgoto aumenta a decomposição aeróbia. Representada por essa setinha, eu vou colocar o número 1 aqui, ó. Certo? Então, essa decomposição aeróbia é representada pela setinha de número 1, que aumenta o quê? A concentração dos nutrientes inorgânicos certo? Levando a eutrofização. Então, povo, olha só. O esgoto não leva diretamente à eutrofização, porque a alga que multiplica, ela não come matéria orgânica. Ela come o que ela produz. Ela come matéria inorgânica. Essa decomposição aeróbia, inclusive, acelera o processo de aumento da DBO, né? Porque a decomposição aeróbica consome oxigênio, tá? Então, de certa forma, isso piora no final. A Lagoa da Pampulha, então, quando a gente vê ela, né, eutrofizada, é por causa do esgoto. O esgoto decomposto em matéria inorgânica serve de alimento para a alga deixa aquele negócio todo verde e depois tudo fedido, tá bom? Beleza. E agora vamos pensar assim, Pagi, você está falando só de coisa ruim, né? Vamos pensar em soluções. Quais são as soluções aqui que a gente poderia pensar para esse cenário, né? Um pouco quanto catastrófico. Vamos pensar em soluções aqui, ó. Para a gente pensar em soluções, a gente tem que pensar primeiro nos principais problemas. Quais são os dois principais problemas que levam à eutrofização? Primeiro, a entrada de nutrientes nessa água, né? Seja inorgânicos sendo aproveitados diretamente ou inorgânicos indiretamente. E o segundo problema é a redução do oxigênio diluído, que provoca a morte, né, da comunidade toda, tá? Então, a primeira solução seria com relação ao quê? Ao lançamento dos nutrientes, né? Então, interromper o despejo de nutrientes na água, seja por tratamento de esgoto, né, no caso da Lagoa da Pampulha, seja, né, por ampliação da cobertura vegetal. Lembrem-se que no início do nosso problema, da nossa ilustração, do modelo de estudo, a gente falou muito disso. De um lado, tem a floresta, não carrega tantos nutrientes para a água, não eutrofiza. Do outro lado, plantação, solo desprotegido, fertilizante químico altamente solúvel, carregado para a água, eutrofiza, né? Então, se você coloca cobertura vegetal, você retém mais a água ali, ela infiltra mais, carrega menos superficialmente, não tem a eutrofização. A outra solução seria o quê? Impedir a redução de oxigênio. Como que você pode fazer isso? Você pode fazer um estímulo. Estimular
a aeração da água, tá? Perceba o seguinte, eutrofização é uma coisa típica de lagos, lagoas, represas. Se acontece em rio, tem que ser um rio que praticamente arrasta, que ele não tem corredeira. Por exemplo, o Rio Tietê quando está dentro de São Paulo, o Rio Pinheiros quando está dentro de São Paulo, né? Não sei se vocês já viram alguma imagem ou filme ou fotografia ou reportagem do Rio Tietê antes de chegar em São Paulo. Ele tem várias corredeiras, ele é um rio limpo, né? Mas dentro de São Paulo, ele, por diferença de altura, ele quase não corre, ele arrasta, então aquela água fica parada. Se for um rio de corredeira, o próprio movimento contra as pedras e tudo, cachoeira, faz com que essa oxigenação seja muito eficiente. É tipo o princípio de funcionamento da bombinha de aquário, aquela bombinha que fica soprando ar dentro do aquário o tempo todo. Aquilo ali ajuda a aumentar a oxigenação da água. Se você não tem um rio, né, você não pode fazer um rio, pegar a lagoa da Pampulha e transforma no rio, você pode fazer aqueles jatos de água que jogam a água bem para cima e com a queda você tem uma oxigenação bastante eficiente também, né? Dependendo do tamanho da lagoa, você vai ter que fazer isso várias vezes. Mas cortar o mal pela raiz é muito mais eficiente, ou seja, deixar de poluir, você interrompe esse ciclo no começo, beleza? Pessoal, é isso, beleza? Eu desejo que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma demanda, alguma coisa, vocês podem entrar em contato comigo e tenham uma boa semana de descanso e a gente se encontra lá depois da semana do dia 12, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.